E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como utilizar a fórmula Query no Google Planilhas. Para que serve a fórmula Query? Ela serve para fazer diversos tipos de consulta. Como por exemplo, eu tenho aqui três abas de planilha, abas de vendas de 2020, venda de 2021 e venda de 2022. Eu posso pegar uma das abas, consultar para cá, fazer filtro com ela. Eu posso também juntar as três abas, que é até isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Pode fazer diversas funções utilizando essa fórmula Query. Então, primeiramente, vou mostrar para vocês um básico dela. Vou começar aqui com o sinal de igual, vou digitar Query. Eu posso vir aqui clicar na fórmula ou clicar na tecla Tab, que abre a fórmula. Aí vai aparecer esses três parâmetros. Pode ser que um de vocês não apareça assim, apareça dessa maneira. É só vir aqui nesse sinal de interrogação, clicar, que vai aparecer aqui os parâmetros da fórmula. Aí o primeiro parâmetro é dados. No caso, quais são os dados que eu quero trazer para cá. Agora então, vou selecionar aqui na minha planilha de 2020, vou selecionar aqui a minha planilha inteira. Eu posso selecionar de cá para cá, clicar no atalho Ctrl Shift e seta para baixo, selecionar a minha planilha inteira. Se vocês forem reparar, tem 281 linhas, né? Já mostrou ali a tela selecionada. Eu posso vir aqui agora, clicar em ponto e vírgula e para o próximo parâmetro para consulta. Primeiramente, eu vou abrir aspas e fechar aspas, deixar a consulta em branco, que mais para frente vou mostrar como faz alguma consulta com ela. Agora o próximo parâmetro, boto ponto e vírgula, o próximo parâmetro é cabeçalho. Eu posso digitar o número 1, que por padrão, para mostrar que a minha primeira linha da minha planilha é um cabeçalho. Aí eu venho aqui, fecho parênteses e clico na tecla Enter. Já fiz a fórmula, né? Se vocês vão reparar, ó, deu 281 linhas certinho. Ele trouxe a minha consulta inteira, né? Agora não tem nesse parâmetro aqui de consulta entre os aspas, eu posso vir aqui e fazer umas filtragens com ela. Se vocês tiverem alguma certa noção, já tinha ouvido falar da linguagem SQL, essas consultas são feitas praticamente em SQL. Aqui primeiramente eu vou até fazer primeiro um select, que eu vou selecionar a minha coluna, selecionar minha base de dados inteira, né? Agora eu venho aqui, digito asterisco. Asterisco no SQL representa que eu estou querendo todas as minhas colunas aqui. Depois eu poderia botar aqui o parâmetro, por exemplo, where, que é o parâmetro que mostra onde alguma coisa. No caso, onde, no SQL eu botaria o nome da minha coluna. Por exemplo, eu colocaria que eu quero, por exemplo, sei lá, a coluna local aqui é igual a determinado local, por exemplo. Eu ia botar aqui entre aspas São Paulo, por exemplo. Aí ele iria me retornar no SQL somente, por exemplo, minhas vendas de 2020 do local São Paulo. Se eu colocasse, por exemplo, Rio de Janeiro, mesma coisa, né? Só que aqui no Google Planilhas é um pouquinho diferente. No lugar do local aqui, eu vou colocar o título da minha coluna. No caso aqui, quer dizer, em vez do título, eu vou colocar o nome da minha coluna, que é no caso a letra E aqui, né? Que seria minha coluna E. Na hora que eu clicar agora no Enter, ele já realizou a consulta para mim. Realizou a consulta mostrando somente as vendas para São Paulo. No meu caso aqui tem 71 linhas aqui agora somente, né? Se eu viesse aqui, por exemplo, entre os aspas simples aqui que eu digitei São Paulo, botasse, por exemplo, agora Belo Horizonte, que tinha aqui também na minha planilha. Na hora que eu der o Enter, ele só busca as consultas de Belo Horizonte. E a mesma coisa para as outras cidades também. E isso poderia ser, esse where poderia ser agora, por exemplo, pela marca. Eu ia vir aqui na marca e trocar da coluna E para a coluna B, por exemplo, que é a minha coluna de marca aqui, e colocar, por exemplo, somente os produtos da marca, vamos ver, marca LG. Isso tudo, quando for texto, tem que estar entre os aspas simples. Os aspas duplos por fora da consulta e os aspas simples quando é um texto que vai ser passado como parâmetro. Na hora que eu der o Enter aqui, ele só buscou agora os produtos da marca LG. Poderia fazer uma junção, por exemplo, onde produtos da marca LG somente agora, por exemplo, do Rio de Janeiro. Como que eu faço isso? Depois daquele aspas simples, antes do aspas duplo, eu digito ali um AND e coloco aqui onde letra E é igual a Rio de Janeiro. Se vocês forem reparar, eu abri e fechei aspas simples. Agora dando Enter aqui, ó,
Ele buscou somente produtos da marca LG que foram vendidos na cidade do Rio de Janeiro. E agora, como que eu vou fazer? Agora eu vou apagar a minha consulta novamente inteira aqui. Como que eu vou fazer agora para mim juntar todas essas tabelas, né, nessa minha tabela final? Eu vou vir aqui, ó, muito simples. Não tem aonde, no início da minha fórmula aqui, eu vou ter que abrir uma chave depois do meu primeiro parêntese ali. Eu posso fechar já até essa chave antes do primeiro ponto e vírgula, tudo no parâmetro dados, que agora ele vai me entender que eu estou querendo uma lista de dados, por exemplo. Que agora eu posso vir aqui selecionar, por exemplo, agora já está os dados da planilha de 2020. Eu posso selecionar agora aqui na frente da planilha de 2021, fazer igual eu fiz de outra maneira. Eu vou selecionar a primeira linha, clicar na tela Ctrl Shift seta para baixo. Olha, agora nem funcionou o atalho, mas eu vou mostrar para vocês uma outra maneira. Se vocês quiserem, nem precisa fazer dessa maneira que eu fiz. Pode deixar aquela minha, no caso aqui, minha coluna, minha planilha de A até F. Eu posso deixar esse F até em branco, que ele lá embaixo ele vai selecionar mais para baixo até onde que é o final da planilha de vocês. Por quê? Se caso depois vocês forem adicionando mais dados na frente, ele vai entender e vai adicionar os dados automaticamente no meu relatório final, né? Vou até vir aqui, vou apagar o da consulta anterior também, para deixar ali automático o final do caso do meu intervalo. Agora eu vou vir aqui, vou adicionar a minha de 2022, selecionar a minha primeira coluna. Eu posso vir aqui apagar aquele F1, que ele já vai também fazer a mesma coisa que ele fez na anterior, selecionar o intervalo inteiro até para baixo. Aí agora no final eu posso vir aqui clicar no Enter, que ele vai juntar minhas três planilhas. Se você for reparar, ele juntou. Agora aqui, ó, ele juntou, só que ele deixou um espaço aqui. Nós vamos fazer uma consulta para tirar esses espaços, ó. Entre uma planilha e outra, se eu for descendo, ele vai lá embaixo que foi pagar minha planilha. Vou até, olha, aqui começou outra no 1000. Por quê? Que conforme eu fiz aquele negócio para ficar um pouco automática, ele tem esse malefício no caso, né? Só que isso é facinho de resolver. A gente vem aqui, não tem na consulta, eu vou fazer um select aqui agora, que eu vou botar aqui, ó, asterisco para me pegar todas as minhas colunas, né? Eu vou botar onde eu vou botar esse parâmetro aqui, coluna 1, seria qual 1, que seria minha coluna 1, seria, posso botar aqui, is not null, o que é isso? Onde a coluna null tem que ter valores nela, se não tiver nenhum valor, o valor for nulo, ele já exclui o valor para mim, no caso daquelas linhas em vazio. Na hora que eu clicar no Enter agora, eu jogando para baixo, ele já foi direto, não era 281 linha na primeira coluna, mais um pouco na outra, um pouco na outra. Agora no total ele já fez juntou aqui 547 linhas. No caso são as minhas três planilhas de relatório. Aqui eu ainda posso fazer mais algumas formatação, como por exemplo, vamos supor, se eu quisesse agora, ao invés de nesse parâmetro aqui que é um asterisco, ao invés de pegar todas as colunas, eu quisesse pegar somente, por exemplo, a minha coluna nome do produto e a minha coluna de preço. Ó. A minha coluna nome do produto é coluna 1 e a de preço coluna 4. Eu posso vir aqui e passar o parâmetro assim, ó, qual 1, vírgula, qual 4, no lugar daquele asterisco. Na hora que eu der o Enter, ele só pegou para mim a coluna 1 e a 4, e ainda juntando todos aqueles relatórios. Aí, no caso, se eu quiser depois voltar ao normal, é só apagar aqui a coluna 1 e a coluna 4. Vamos, por exemplo, se eu quisesse botar a coluna 5 também, só vir aqui, botar vírgula, coluna 5. Agora ele pegou o local também para mim. E assim vai. No caso, eu vou vir aqui agora, eu vou apagar aqui esse parâmetro, vou deixar só aquele asterisco mesmo. E aqui estaria a junção do meu relatório das três planilhas de venda 2020, venda 2021, venda 2022 nesse relatório aqui. Se depois, no caso de vocês, for um negócio assim, pode... eu tenho aqui venda 2023, por exemplo. Só seria vir aqui na frente desse parâmetro aqui de venda, clicar no ponto e vírgula, adicionar mais um venda. Depois mais um ponto e vírgula e ir adicionando. Pode ter inúmeros parâmetros aqui. Aí, de acordo com a necessidade de vocês, vocês podem ir adaptando essa fórmula aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o curtir, comente, compartilhe, deixe sugestões de novos vídeos abaixo, se inscreva-se no canal e obrigado por assistir.